tormento do amor, e faz parte. Toninho não mede palavras. Diz, seco, que Hortência nunca mais deve voltar ali. Hortência escuta. E não treme. Com a voz fria, afirma que, para ela, Hernandes está morto. Nesse momento, Juliana entra no quarto. Diz que Dolores contou tudo. Diz que sente muito. Hortência responde sem emoção. Não sente nada. Juliana apenas concorda. Talvez seja melhor assim. Mas seus olhos não conseguem evitar. Eles param em Juan. Observam cada detalhe. O rosto, a respiração, a inocência. Hortência percebe. Questiona, desconfiada, se Juliana veio buscar Juan. Juliana nega. Diz que tem outra coisa para resolver. Ela sai do quarto. Volta para o seu. Fecha a porta. Sozinha, ofegante, com a mão no peito. Juliana sussurra para si mesma. Juan é meu filho. Enquanto isso, Mateu caminha a trabalho ao lado de Amadeu. Mas sua mente está longe. A ideia martela. E se Juan for mesmo seu filho? Do lado de fora da mansão, Marco Antônio observa. Comenta que não é tão grande assim. Mas admite. É uma bela mansão. Gomecindo é direto. Diz que, se Maria do Socorro gostar, fecha negócio ali mesmo. Maria sorri. Diz que gostou. Juliana deixa a pensão. Janete observa a neta. Comenta, em tom firme, que ela é filha de Juliana. Rosana reage na hora. Garante que a menina é filha de Marco Antônio. Janete diz que sabe. Rosana insiste. Afirma que, seja como for, ela é uma linda criança. Juliana segue no transporte. Olha pela janela. E pensa no filho. O coração aperta. Na mansão dos Magliano, Mariana avisa. Juliana está no portão. Quer ver a filha. Janete ordena que Mariana não permita a entrada. Rosana reforça. Deixa claro que não quer ver a italiana. O clima pesa. Mariana se retira, desconfortável. Rosana fica pensativa. Do lado de fora, Juliana espera. O portão fechado parece um muro impossível. Mariana volta. Diz que não pode deixá-la entrar. Juliana questiona. Mariana explica, constrangida, que ela não poderá ver a filha. Mas garante. Ela está bem. Janete e Rosana observam tudo à distância. Juliana pede um recado. Quer que Mariana diga a Janete que ela encontrou o filho. O filho que Mariana deixou na roda. Janete se exalta. Manda Mariana enxotar Juliana dali. Juliana não se intimida. Diz que ninguém precisa enxotá-la. E ainda provoca. Pede que Janete arrume outro marido. Rosana tenta acalmar Janete. Mariana reflete. As palavras de Juliana ecoam. Juliana chama o transporte para ir embora. Luísa pergunta, curiosa, como Juliana achou o filho. Mariana responde que não houve tempo de explicar. Ela comenta, emocionada, que viu o brilho nos olhos de Juliana. Quando ela disse que havia encontrado o filho. Questiona, em voz baixa, se Deus foi generoso com Juliana. Luísa pondera. Talvez seja uma compensação. Por ela ter perdido a guarda da filha. Juliana caminha até a casa bancária. Entra. Se acomoda. Francisco pergunta o que a trouxe ali. Juliana desabafa. Diz que foi à casa dos Magliano ver a filha. Mas não a deixaram entrar. Afirma que veio saber o que fez de errado. Francisco estranha. Questiona se Marco Antônio não deveria estar lá. Diz que Marco Antônio saberá honrar a palavra do pai. Juliana explica que Francesco não vive mais naquela casa. Mesmo assim, Francisco é firme. Isso não significa que Juliana não tenha o direito de ver a filha quando quiser. Então Juliana respira fundo. E confessa. Encontrou o filho. Francisco se confunde. Pergunta qual filho. Juliana responde, sem hesitar. O filho que Janete roubou naquela madrugada. Na sua casa. Francisco fica em choque. Questiona se ela sabe o que está dizendo. E, de repente, a expressão muda. Ele fica imensamente feliz. Maria do Socorro respira fundo. Olha cada detalhe da casa. Diz que gostou muito, sim. Mas admite, é luxo demais. Ainda assim, gostou. Janete sorri, confiante.
Afirma que Maria vai acabar se acostumando com o luxo de uma mansão. Maria do Socorro diz que está feliz. Feliz por trazer os netos para São Paulo. Aqui, eles vão crescer, estudar e entender que a vida não é só o sacrifício das fazendas. Rosana comenta que, assim, poderá ficar perto do filho. Janete rebate de imediato. Diz que o filho de Rosana pode muito bem viver em sua casa. Maria do Socorro, porém, intervém. Ressalta que o neto sempre disse que o avô queria o menino junto dele. Rosana explica, com orgulho. Diz que esse é o neto que Gomercindo sempre quis. E foi ela quem proporcionou isso a ele. Janete muda o tom. Comenta que Juliana esteve ali naquele dia. Queria ver a filha. Por isso, ela enxotou no portão. Maria do Socorro se espanta. Pergunta se Janete está falando de Juliana. Rosana ironiza. Quem mais poderia ser? Na casa bancária, Francesco pede calma. Pede que Juliana conte essa história direito. Juliana respira fundo. Diz que esteve com o menino nos braços, sem saber que ele era seu filho. Revela o nome. Juan. Francesco arregala os olhos. Diz que não pode acreditar. Juliana continua. Conta que o marido de Hortência se chama Hernandes. Francesco é tomado pela memória. Recorda o momento exato em que perguntou às madres quem era o casal espanhol que havia adotado o filho de Juliana. Lembra-se da resposta fria. Um homem da Santa Casa dizia que não podia fornecer aquela informação. Juliana afirma com toda certeza. Juan, o menino que vive com ela e Mateu na pensão, é seu filho. Nesse instante, Marco Antônio chega à casa bancária. Encontra Francesco conversando com Juliana. Os dois trocam olhares. Um silêncio pesado se instala. Na feira, Toninho caminha entre as barracas. Depois, se senta à mesa. Hortência pergunta onde foi Juliana, já que não quis cuidar de Juan. Dolores responde. Diz que ela foi ver a filha. Hortência estranha. Questiona se roubaram a filha de Juliana também. Dolores não hesita. Diz que foi o marido dela quem roubou. Ela comenta que não entende como Juliana se casou com um homem tão rico e abandonou tudo por causa de Mateu. Hortência afirma, com frieza, que ele não ama Juliana. Dolores rebate. Diz que Hortência também não ama o próprio marido. Confessa ter medo. Medo de que Hortência sofra. Hortência responde com firmeza. Diz que não está sofrendo. Nunca se sentiu tão livre em toda a vida. Dolores pergunta, apreensiva, o que aconteceria se o marido descobrisse que ela tem outro homem. Hortência endurece o olhar. Diz que ele nunca pode saber. Se souber, ele eliminaria Mateu. Mais adiante, Toninho chama Januário. Diz que o que tem para falar vai doer. Afirma que é um assunto delicado. Muito delicado. Então pergunta, direto. Januário já sabe que Hernandes mandou alguém para fora de casa? Toninho respira fundo e revela a Januário o que vinha guardando. Diz que a outra mulher de Hernandes é, na verdade, a esposa do próprio Januário. O impacto é imediato. Silêncio. Dor. Na casa bancária, Marco Antônio fala com firmeza. Diz a Juliana que, sempre que quiser ver a filha, deve avisá-lo antes. Juliana responde sem rodeios. Ela não quer visitas. Ela quer o filho de volta. Francisco intervém. Pede que Juliana não faça nenhuma besteira. Marco Antônio reforça. Pede que ela escute Francesco. Juliana, desesperada, questiona. Como vai fazer para ter o filho de volta? Confessa que pensou em pegar o menino e fugir da pensão. Marco Antônio a interrompe. Diz que isso não pode acontecer. Eles precisam procurar um bom advogado. Afirma que é preciso encontrar um caminho, uma saída legal, mesmo que envolva uma mentira bem construída, para Juliana recuperar o filho. Marco Antônio olha nos olhos dela. Diz que não guarda mais nenhuma mágoa. Juliana fica sem palavras. Francisco garante que falará com o advogado. Marco Antônio completa. Se o advogado puder atendê-los, irá com Juliana até lá. Juliana agradece, emocionada. Ela e Marco Antônio sobem no coche.
No caminho, Juliana confessa que não sabe como agradecer por tanta ajuda. Marco Antônio responde com sinceridade. Diz que não precisa agradecer. Afirma que o casamento deles começou errado. E tinha mesmo que terminar errado. Mas lembra da filha linda que Juliana lhe deu. Diz que, por isso, se sente recompensado. Juliana comenta, aflita, que agora que Francesco não mora mais na mansão, Janete nunca permitirá que ela entre para ver a filha. Marco Antônio revela que pensa em devolver a guarda da menina para Juliana. Juliana se ilumina, cheia de alegria, beija o rosto dele. Marco Antônio se afasta, pede que ela não faça isso outra vez. Juliana pede desculpas. Ele avisa, sério, para ela não despertar o fogo que ainda existe dentro dele. Na fábrica de macarrão, Paula trabalha. Dolores comenta com convicção. Diz que, quanto mais conversa com Juliana, mais tem certeza de que Juan é filho dela. Hortência concorda. Diz que também tem certeza. Dolores reflete. Fala sobre Juliana ter tido um filho e não conhecê-lo. Hortência reage com frieza. Afirma que Juan é seu filho e não quer saber de história nenhuma. Dolores questiona se isso não desperta pena nela. Hortência admite que sim, mas deixa claro: Juan é dela e ninguém vai tirá-lo. Marco Antônio ajuda Juliana a descer do coche. Eles chegam a um escritório de advocacia. Ivan os recebe. Diz que gostaria de ouvir Juliana. Juliana afirma que encontrou o filho. Diz que o menino está morando na mesma pensão que o marido dela. Ivan estranha. Pergunta se Marco Antônio está vivendo em uma pensão. Marco Antônio nega. Explica que Juliana fala do outro marido. Ivan pede calma. Diz que está confuso e quer detalhes. Marco Antônio esclarece. O filho não é dele. Juliana completa. O filho é de Mateu. Ivan pergunta quem é Mateu. Marco Antônio explica. Ivan então questiona como a criança foi parar nas mãos de uma mãe adotiva. Juliana responde sem hesitar. Diz que o filho foi roubado. Ivan pergunta quem roubou a criança. Juliana e Marco Antônio se entreolham e permanecem em silêncio. Juliana cria coragem. Revela que foi a mãe de Marco Antônio. Diz que Janete mandou a governanta da casa levar o filho embora e deixá-lo na roda da Santa Casa. Marco Antônio confirma. Afirma que tentaram recuperar a criança depois, mas um casal de espanhóis já havia adotado o filho dela. Ivan fica atônito, considera a história espantosa e demonstra profunda surpresa com tudo o que acaba de ouvir. Juliana fala com a voz embargada, mas firme. Explica que voltou à Santa Casa com um único propósito: ter o filho de volta. Afirma que nunca abandonou o menino na roda. Nunca. Diz que sua consciência sempre gritou que ele estava vivo, em algum lugar. Ivan escuta atento. Então questiona, direto, se Juliana denunciou o roubo da criança. Ressalta a gravidade disso. Diz que a denúncia é fundamental. Afirma, sem rodeios, que terão de fazer isso imediatamente. Só assim será possível recuperar o filho de Juliana. Ele reforça: o caso é grave e a verdade precisa vir à tona. Ivan então alerta: se Juliana fizer a denúncia, Janete ficará em maus lençóis. O silêncio toma conta do ambiente. Juliana cala. O pensamento corre. As consequências pesam. Denunciar a mãe de Marco Antônio não é simples. Enquanto isso, na mansão, Mariana comenta que Gomercindo e Maria do Socorro saíram para almoçar fora. Janete reage com ironia. Diz que a coitada da Maria provavelmente nunca entrou num restaurante na vida. Mariana rebate. Afirma que Maria parece ser uma boa pessoa. Sincera. Simples. Janete muda o tom. Passa a insinuar algo sobre o marido de Maria do Socorro. Mariana responde que Gomercindo parece ter muito respeito por ela. Janete rebate. Seca. Diz que não está falando de respeito. Mariana estranha. Pergunta se Janete teria ficado impressionada
Com Gomercindo. Janete ironiza. Diz que quem não ficaria. Ainda mais uma mulher largada pelo marido. Há tanto tempo. Completa. Provocadora. Está viva. E sabe muito bem. O que é ser mulher? Mariana tenta aliviar. Comenta que, se comprarem a mansão, eles se tornarão vizinhos. E que Rosana está rezando para que isso aconteça. Janete sorri de lado. Diz que não é só Rosana quem deseja isso. A insinuação fica no ar. Enquanto isso, Maria do Socorro caminha, ao lado de Gomercindo, pelas ruas de São Paulo. Eles entram em um restaurante elegante. Se acomodam à mesa. Olham em volta, admirados. Gomercindo pede com segurança o melhor vinho francês da casa. Mostra imponência, confiança. Pede que Maria do Socorro não fique de boca aberta. Maria estranha. Pergunta por que ele a trouxe ali. Comenta que ele nunca foi tão gentil. Gomercindo responde, sincero, talvez nunca tivesse percebido o quanto Maria é bonita. O garçom serve o vinho. Os dois trocam olhares discretos, carregados de carinho. De volta à cidade, Marco Antônio e Juliana saem do escritório de Ivan em silêncio, pensativos. O peso da decisão os acompanha. Na pensão, Hortência tenta alimentar Juan, mas o menino vira o rosto. Recusa a comida. Dolores observa. Comenta que ele não está comendo nada. Toninho chega. Pergunta por Hortência. Dolores responde que ela está no quarto com Juan. Toninho vai até lá. Diz, firme, que para Hernandes ele não trabalha mais. Afirma que Hortência não deve voltar à casa daquele homem. Pede, com autoridade, para ela esquecer o marido. Diz que Hernandes não merece mais nenhuma lágrima. Hortência responde sem hesitar. Diz que já esqueceu, que não pretende olhar para trás. Toninho pede que ela não sofra. Hortência é direta. Diz que não está sofrendo. Afirma que agora se sente muito mais forte. Marco Antônio e Juliana seguem andando de coche pelas ruas. O som das rodas quebra o silêncio pesado que os envolve. Marco Antônio respira fundo e pergunta se Juliana entendeu tudo que Ivan disse. Juliana responde sem hesitar. Diz que entendeu, sim. Marco Antônio então vai direto ao ponto. Questiona se ela realmente vai denunciar o roubo do próprio filho. Juliana abaixa o olhar por um instante, mas logo ergue a cabeça. Diz que Ivan foi claro. Não existe outro caminho. Se quiser recuperar o menino, a denúncia precisa ser feita. Ela afirma, com a voz firme, que está disposta a fazer o que for preciso. Tudo, porque só deseja uma coisa: ter o filho de volta nos seus braços. Custe o que custar. Juliana deixa claro. Não vai descansar. Não vai recuar enquanto não recuperar o filho.